Olá, minhas queridas, meus queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez, falando de amor, de espiritualidade, coisas da vida, não é? Coisas pelas quais todos nós passamos. E sempre trazendo convidados muito especiais para conversar com a gente sobre isso. Outros pontos de vista, não é? Outras histórias para enriquecer, não é? O nosso conhecimento, a nossa caixinha de conhecimentos. E hoje eu trago um médico nada convencional. Aliás, ele é médico, fisioterapeuta, escritor, não é? Tem toda uma vivência dentro da espiritualidade, um buscador de Deus, um buscador da verdade que faz sentido a cada um de nós. Que é verdade sobre isso, aquilo que faz sentido a cada um de nós. Hoje nós temos aqui Juliano Pimentel. Que prazer ter você com a gente. Obrigado pelo carinho e pelo convite, Ivan. E o pessoal da rede Astral, da emissora, né? Da emissora TV Astral, né? Sempre com vocês aqui, com os assuntos, né? Assuntos pertinentes à vida de todo mundo, porque as vidas são tão iguais e tão diferentes em si, né? É um paradoxo. Essa peculiaridade que nos faz ser únicos. Ser únicos, com certeza. Bom, gente, falar com o Juliano Pimentel, com o doutor Juliano Pimentel, embora a gente estava rindo hoje já mais cedo, que o doutor fica parecendo discussão de relação, né? Então, vamos falar em relação agora a um assunto muito importante, né? Obesidade. Por que não? Veja bem, um médico espiritualista, mas que fez um trabalho incrível, tem um trabalho incrível a respeito da dieta de glúten, não é? Glúten e obesidade. Vamos falar sobre isso? Vamos. Isso não é problema. Na É verdade, eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho problema, não tenho bronca com glúten, eu só quero que todo mundo que me conheça pare de consumir. Então, quanto mais gente me conhecer, menos gente vai comer trigo. Mas funciona. Hoje o que acontece, Ivan? A grande maioria das pessoas hoje tem uma série de doenças crônicas associadas a quê? A um processo inflamatório basal. Então é uma série de rinites, otites, dermatites, ites de todas as formas que são inflamações. Chatice não entra nisso, hein? É uma inflamação também. Só que é uma inflamação crônica. E eu consigo dizer que tem relação com o intestino também. Calma, a gente chega lá. Por que eu estou trazendo isso? Porque se você pensar hoje, as alterações de tireoide, as alterações de obesidade, as alterações dentro do corpo, metabolicamente falando, a gente tem um contexto que seria o normal. O que é normal estatisticamente? Engloba 95% da população, da amostra. 2,5% é a exceção positiva e 2,5% é a exceção negativa. 95% está dentro da curva de Gauss, que é o normal. Então, estatisticamente, a gente tem um processo que inclui um aspecto que 95% das pessoas, o ser humano, não digere glúten, rasgadamente. É uma molécula que é ingerida, ela é mastigada, ela surge no seu corpo, mas você não processa ela. Então, o que é o processo digestivo? A quebra de uma molécula até o ponto que ela possa ser absorvida sem gerar efeitos nocivos para a gente dentro do intestino. Só que o glúten ele tem substâncias que, quando ele passa no intestino, no estômago, ele gera processos irritativos. E muitas vezes essas moléculas, quando quebradas, alguns pedacinhos dela, podem ir direto ao cérebro, através de gluteomorfinas, que estimulam receptores opioides. Então, muitas vezes a pessoa come pão e depois de 3 horas está com fome de novo. E ela não entende, eu estou com fome. Não. É que baixou a quantidade de gluteomorfina e ela deseja mais. Isso são exomorfinas, ou seja, morfinas além, fora do corpo. A gente tem a endorfina produzindo do corpo e a exomorfina fora. Quando nós pensamos na integridade do intestino, é como se fosse da seguinte maneira. As células intestinais teriam que estar justapostas, assim, coladinhas. Sim. Quando a gente tem uma coisa chamada Leaky Gut Syndrome, permeabilidade intestinal, as células começam a ficar assim, e por essas fenestrações passam substâncias, moléculas, DNA e por aí vai. Essa síndrome de permeabilidade intestinal é a base, uma das teorias hoje da criação de doenças autoimunes, câncer, processo inflamatório crônico e tantas outras coisas.
Diabetes? Também. Porque quando eu tenho um intestino inflamado, se eu tenho uma desbiose, uma permeabilidade intestinal, desbiose é a alteração da quantidade de bactérias boas que moram no intestino, por conta do uso de antibióticos recorrentes, eu tenho automaticamente uma associação muito maior desses quadros com esteatose hepática, gordura no fígado. Esteatose hepática não alcoólica, ou seja, pessoas que têm gordura no fígado sem botar uma gota de álcool na boca, simplesmente por uma inflamação crônica. Porque todo o sangue que é absorvido pelo intestino, ele vai ter uma coisa que a gente chama de sistema porta hepático. Ele passa na absorção intestinal, ele é filtrado no fígado. Então todo o sangue que proveio do intestino, ele vai ser filtrado e lá tem uma célula chamada célula de Kupffer. Essa célula filtra tudo isso no fígado e acaba pegando essas partículas que passaram e que inflamam. Então o fígado é o primeiro órgão a inflamar depois do intestino. E quando o fígado inflama, ele inflama o corpo todo. E esse processo é reversível com o desuso do trigo, com a interrupção do uso do trigo. Então vamos lá. O glúten não está presente só no trigo. O trigo é o principal ator. Sim. Mas nós temos o trigo, o centeio, a cevada. Sim. E aí... Tudo aquilo que faz pão. Então, ou que faz cerveja. O que faz cerveja. Opa, a cerveja. Entendeu? A cerveja, ela tem uma relação direta também. Quantas pessoas hoje tomam cerveja e ficam inchadas com diarreia? Esquece, essa pessoa tem uma sensibilidade ao glúten alta. E ela provavelmente pode ter uma sensibilidade celíaca ou não celíaca. Então, se a gente traz o escopo, hoje nós temos pessoas que têm sensibilidade ao glúten e não são celíacas. E pessoas que têm sensibilidade ao glúten e são celíacas. O que isso quer dizer? Eu sou celíaco. Meu corpo produz anticorpos contra o glúten. Quando eu fui diagnosticado, no meio da faculdade de medicina, eu estava com 7 pontos de sangramento no intestino. Bastante sério já. É. E aí, eu tenho obrigatoriamente que tirar o glúten. Obrigatoriamente, na minha casa não entra glúten. Obrigatoriamente eu tenho que evitar contaminação cruzada. Não é em todo lugar que eu posso almoçar, não é em todo lugar que eu posso comer. Se o pão estiver presente, por exemplo, ou qualquer forma desses cereais, se estiver presente ali, por exemplo, se você passar na porta de uma pizzaria e tiver voando trigo, como é que funciona? Hoje funciona da seguinte forma, a estimulação imunológica, tá? A presença do glúten, 2 micras dessa partícula, pode gerar uma estimulação na pessoa. Tem pessoas que têm alergia ao glúten. Então essas, às vezes, não podem nem estar em ambiente que abriram do outro lado um biscoito. É muito sério, pode dar choque anafilático, então tem que tratar. A sensibilidade ao glúten, ela entra no efeito tardio. De 7 a 14 dias, a pessoa começa a ficar mais inflamada, com mais dor, com mais problemas de rinite, de conjuntivite, ou então mais problemas respiratórios. Varia muito de indivíduo para indivíduo. São mais de 300 sinais e sintomas que podem aparecer relacionados ao glúten. 300. Constipação intestinal, diarreia, barriga, vocês estão gases ouvindo? E por aí 300. Vai. Isso eu explico aqui muito tranquilamente dentro do Saúde Plena. Tá? Saúde Plena, esse foi um livro que eu escrevi com um grande amigo meu médico também, que é o Paulo Bittencourt, doutor Paulo. Ele é patologista. Eu, na época, estava no meu consultório e ele fazendo necrópsias e estudando. A gente estudava muito junto, a gente escreveu uns 3 livros juntos. E o Saúde Plena é como se fosse um livro de cabeceira do que existe de medicina integrativa. E desde essa época eu senti no coração que para eu tocar o maior número possível de pessoas não era dentro do consultório. E aí eu saí do consultório, fui para a internet e hoje, graças a Deus, a gente tem mais de 5 milhões nas redes sociais de seguidores, né? Incluindo YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, por aí vai. Então, eu vejo que o principal ponto aqui em questão é, até hoje tem gente que não sabe nem o que é o glúten, mas sofre os efeitos dele. Então a gente tem que entrar dentro de uma vereda, Ivan, que seja, se eu estou sofrendo com uma doença que os médicos que eu vou não conseguem me dar uma clareza sobre a minha melhora, ou então falam, você vai ter isso pro resto da vida. Eu tenho uma aluna do Japão, Ivan, que ela tinha enxaqueca de repetição, ela gastou no pronto-socorro japonês toda a renda que eles juntaram em mais de 15 anos
indo para o pronto-socorro, mês a mês, com enxaqueca, que chegava lá, fazia tomografia, fazia tudo, e não tinha diagnóstico. Aí ela leu o meu livro, o VSG, que não é nem esse, que é um livro online que eu tenho. E aí ela entrou em contato comigo na época, ela marcou uma consulta à distância na época, isso era 2017. O nome dela é Nina. Eu fui, inclusive, ao Japão e fiquei, inclusive, na casa dela, com a família dela. E eu falei, indaga o médico do hospital sobre isso, 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 isso. Depois de um ano, eles já sabiam que ela era. Ela chegou pro médico e falou, olha, o senhor pode investigar a doença celíaca? Na hora o japonês abriu o olho. Ele, quem te falou sobre isso? Então, foi um médico brasileiro, eu tive que fazer essa consulta. Ele, faz sentido, volta daqui a uma semana. Ele solicitou vários exames, foi fazendo tudo. Moral da história, ela conseguiu melhorar, engravidou depois dos 43 anos, e tem uma menina linda, tudo porque tirou glúten. São várias informações, né, juntas, né? Não foi só enxaqueca, ela consegue engravidar aos 43 anos, quer dizer, eram muitas coisas que essa questão celíaca trazia, né? Eram muitas limitações. Então, é por isso que eu falo sempre, é importante a gente ouvir, a gente se informar, né? Investigar um pouco mais, não ficar com muitas certezas, né? Vamos na dúvida, gente. A dúvida é sempre um caminho maravilhoso para se encontrar respostas, porque a dúvida faz com que a gente busque mais conhecimento. Bom, nós estamos terminando o primeiro bloco, eu tenho um recadinho para vocês, mas eu volto daqui a pouco com o Dr. Juliano Pimentel. Até já. Deixa o sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Deixa o sol entrar. Bom, estamos de volta com mais um pouquinho, né? Com o nosso convidado, Juliano, né? Que está trazendo coisas incríveis para a gente. É um médico fora, né? Das convenções, que pesquisa, que busca e que traz sempre coisas incríveis, né? Como é que a gente acha você nas redes sociais? DR Juliano Pimentel, em todas as redes. DR Juliano Pimentel, ok? E nós estávamos falando há pouco sobre a questão dos celíacos, né? São pessoas que, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas são pessoas que têm uma certa alergia ou intolerância, não é, a determinados cereais. No caso... Vou já trazer então um termo para você. Assim. Sim, por favor. Olha só, o que é intolerância? Vou trazer o exemplo da intolerância à lactose. Eu não tenho uma tesoura que corte a molécula de lactose. Sim. Por ausência dessa tesoura que corta a molécula de lactose, eu fico com esse açúcar no intestino, ele fermenta, ele gera uma diarreia osmótica, uma alergia. Então, a intolerância ao glúten, todo ser humano é intolerante. Olha Por só. quê? Nenhum consegue digerir. Então, se eu não consigo digerir o glúten, eu sou intolerante a ele. Como isso era para todo mundo, eles criaram a dicotomia.
sensibilidade ao glúten não celíaca, Sim. sensibilidade ao glúten celíaca Perfeito. e os intolerantes, E os intolerantes? todo mundo está envolvido, mas basicamente hoje tem pessoas que não têm sintomas, que são as pessoas que têm a intolerância, mas não têm sintomas. Tem as pessoas que têm a sensibilidade ao glúten não celíaca, que têm sintomas, mas não ativam a produção imunológica de anticorpos contra o glúten. E tem a população celíaca, que cria anticorpos contra essa proteína. O glúten o que é? É aquela cola do trigo. E aí entra o mito da farinha integral. Ah, come pão integral que é melhor. Não, não é, mentira. Ele está integral, ele tem tudo aquilo que poderia O que fazer acontece? mal. A indústria precisava dar um uso para as cascas que ela tinha que jogar fora. E polir os grãos era caro. Polir e tratar os grãos não era barato. Quando a indústria cria uma conjuntura para colocar o integral em foco, falando que era a parte mais rica do alimento, presta atenção, a parte mais rica do alimento é a mais protegida, não é a casca. A casca é a proteção, né? Na verdade. Então assim, então entenda. Só que quanto mais fibra eu coloco no pão, por conta das cascas, eu tenho que usar uma farinha especial para o pão integral. Essa farinha se chama farinha de glúten vital. É para dar liga. Eu tenho que aumentar a quantidade de glúten em torno de 400% para fazer com que aquele pãozinho integral fique fofinho e forme as redes de glúten para encher de ar e o fermento ficar preso ali dentro. Então eu diminuo o índice glicêmico, que é o medo das pessoas para desenvolverem diabetes, que o trigo é um dos principais representantes de carboidrato refinado na sociedade. E sim, tem risco de diabetes, tem risco de uma série de coisas. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu deixo de inflamar pela glicemia, mas eu aumento a quantidade de glúten. E aumento a permeabilidade intestinal, e aumento a quantidade de esteatose hepática. E com isso, eu gero uma inflamação sistêmica, aumentando a resistência insulínica e voltando com o diabetes do mesmo jeito. Da mesma forma. Bom, gente, vocês me conhecem, eu sempre faço o advogado do diabo, né? Então eu venho com aquela perguntinha da hora. A sociedade, como nós conhecemos, foi toda baseada no trigo, praticamente. Sim. No mundo todo, Sim. né? O trigo ou o equivalente ao trigo. E como é que fica? Em que momento? Essa história, pelo menos nós temos 10 mil anos do uso do trigo domado, digamos assim. As pessoas simplesmente adoeciam e não sabiam porque estavam adoecendo, era uma questão de inconsciência, falta de conhecimento. Como é que funciona isso? Porque não seria natural que o corpo se adaptasse a esse alimento? Não, porque é muito recentemente introduzido. Vamos lá, primeira coisa. Se você tivesse que colher o trigo, moer o trigo, para fazer o pão, todo dia da tua vida, você consumiria muito menos do que você consome hoje. Segundo ponto, o trigo de hoje não é o trigo de antigamente. Não mesmo. O trigo de hoje é um Frankenstein que não existia e que foi criado De fato. e modificado para ter resistência a pragas, produzir mais e por aí vai, com múltiplos cruzamentos de várias gramíneas. Exatamente. E eu explico tudo isso dentro do livro Viva Melhor Sem Glúten. É porque, na verdade, o que acontece? A pessoa que nos assiste agora, ela talvez tenha vontade de fazer essa pergunta. Ela vai falar, o que eu vou comer? Eu conheço a resposta, não é? Mas eu preciso que a pessoa que está em casa, que de repente não tenha acesso a essa Lógico. informação, receba, porque, na verdade, essas gramíneas elas surgiram no planeta inteiro ao mesmo tempo, e cada um com as suas características, com tudo mais, e elas não eram seletivas, elas foram sendo selecionadas com o tempo, sendo modificadas com o tempo. Então é importante que se coloque isso, porque a pessoa fala assim, mas a minha avó comia Mas pão e Cristo não tinha comia, nada. não, Cristo comia pão de pão, ázimo, os não era egípcios isso. comiam pão, os romanos distribuíam pão para o povo. Quer dizer, Eu vou te garantir, a água que você bebe hoje não é a água que Cristo bebia, querido. A gestação que tua mãe teve não é a gestação que Maria teve. Então, assim, são outras entenda, histórias, hoje o sim. ambiente é tóxico. Hoje a gente já tem alteração no feto
do genoma da criança por conta do que a mãe come. E o que a mãe come durante a gestação molda o paladar da criança. Essa criança já nasce viciada em Ela glúten. já nasce com tendências pelo comportamento materno. Mãe, quem mandou você comer tanto chocolate? Né? E vai ter uma coisa com chocolate. Meu problema é chocolate. Por que eu só comia tanto chocolate, mãe? Olha o que você fez comigo. E aí, presta atenção. Dentro disso, Ivan, o que a gente tem que trazer aí com carinho? Pessoal, mas doutor, se eu tirar o trigo, o que eu ponho no lugar? Esse é o ponto. A pessoa sempre pensa que tem que substituir e não retirar aquilo que não presta. Exatamente. Ah, por que você tem que substituir por outra farinha? Ah, eu sou celíaco, agora eu tenho que substituir por farinha de arroz. Cara, você vai ficar diabético do mesmo jeito. Entende? Ainda mais que vai comer uma farinha de arroz branco. E aquele aí arroz cheio de trabalhado. arsênio, cheio de Arsênio. tanta creca. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, Então, pô, a gente mora num Brasil perfeitamente. rico, que tem macaxeira, tem batata, tem um monte de coisa que você poderia fazer no café da manhã ali, que te saciaria profundamente. Extremamente saboroso, Ovos, né? E muito sabor- saboroso. Não, e assim, mas eu vou comer ovo todo dia, você não enjoa do pão com manteiga, qual o problema de você? É. Mas aí é que tá, agora eu vou entrar no ponto que a gente já que tá falando de obesidade. Olha como é maligno o pãozinho. Grava. Você não me olha com essa cara malvada, não, Grava, que ele tá grava. falando que eu tô gordo comendo pão. Maligno, Olha lá, ó. maligno, Olha a maligno. carinha dele, Olha malvada. só. Ele tem carboidrato, eleva dopamina. Ele tem gordura, eleva dopamina. E ele tem sal, eleva dopamina. Ele é uma tríade montada para gerar um estímulo nervoso central sem considerar o glúten, para por si só já gerar um sistema de vício. E nós só temos dois estados na humanidade: compulsão ou consciência. É perfeito. Não existe Exatamente. outro aspecto. Não Ou existe. você é consciente, ou você tem um nível de compulsão com um grau de sofrimento associado ao nível de dependência que você tem em relação a algo, que é o tema do meu próximo livro. Então, por que eu estou comentando isso, irmão? Porque hoje a gente vive uma sociedade na qual você fala que o pão é mais forte que você. Se você não vence o pão, você vai vencer o quê na vida? Ah, não tem como, né? A pessoa tem que ter firmeza de Se você não propósito. vence a batatinha frita, você vai vencer o quê na vida, meu filho? O brigadeiro te deu um nocaute, você vai vencer o quê na vida? É verdade. E aí, eu falo isso porque a minha esposa, irmão, ela chegou a 103 quilos mesmo depois de uma bariátrica. E esse é o profundo olhar que a gente tem que ter. Não adianta eu olhar o emagrecimento de forma simplória. O ser humano ele tem que ser olhado na esfera do corpo, na esfera da psique, na esfera Sempre. almática e na esfera espiritual. Porque enquanto houver cisões emocionais, fissuras emocionais, cicatrizes emocionais, que demandem atenção, vai haver uma busca por uma compensação alimentar que me retrai a fase, remete à fase materna, oral, Sim, oral. de saciedade. Eu chorava, mamãe, vem cá. A criança caiu, vem cá. Das doentes, vem cá. Aí eu volto para o aconchego que eu busco no meu coração através da alimentação. E eu não me alimento para me nutrir, tá tudo bem você buscar o prazer alimentar, mas você somente ter isso gera uma disfunção social. Eu já tive pacientes que fizeram bariátrica, que fizeram com anéis, fizeram não sei o quê, diminuiu o intestino, papapá, batia feijoada e tomava. Ou pior, Né? fica Leite alcoólatra. condensado, Fica tudo mais. alcoólatra. Leite condensado, fica alcoólatra, quase todos que fazem a bariátrica acabam, quase todos assim, que já tinham uma tendência, evidentemente, né, a renegar os benefícios, tudo mais, cai no álcool, né? E a Vai minha cair no vida da álcool. bariátrica é curta. Porque você tem que adaptar esse resultado de 3 a 5 anos, normalmente. Caso contrário, reengorda tudo de novo. Minha esposa reengordou tudo depois da bariátrica. E quantos alunos meus? A gente tem alunos hoje de 70 países. Eu tenho alunos, Ivan, que em um ano eliminaram 74 quilos. E eu nunca vi. Aí você fala, mas como que você consegue isso? Porque primeiro a pessoa ajusta o coração peludo. Enquanto o coraçãozinho estiver peludo, ela não tem como colocar para fora esse comportamento dentro de um fluxo que é natural. Então, nós temos aqui o livro Saúde Plena, né, que já foi mostrado para vocês. E esse livro traz um resumo de tudo isso, né? E muito mais. E muito mais. Muito né? mais.
porque o assunto é bastante vasto, como a gente sabe, porque você tem que pegar toda essa questão, a questão fisiológica, a questão psicológica e tudo mais. Então aqui, ó, Equilibre sua alimentação e seus hábitos para uma vida mais feliz, da editora Estante, né? De Dr. Juliano Pimentel e Dr. Paulo Bittencourt. Vocês escreveram a quatro mãos. Foi, isso Não é? aí foi, literalmente. Gente, eu já estive com o Dr. Juliano Pimentel em outras ocasiões, uma outra ocasião, e nós ficaríamos aqui por semanas falando sobre muitos assuntos. Inclusive, ele voltará aqui para outros assuntos, para outras entrevistas, outros bate-papos, né? Mas hoje nós estamos encerrando, né? Porque é muito rapidinho o nosso programa, Ivan Martins. Mas deixa o seu contato mais uma vez, por favor, e nesse contato as pessoas conseguem também acesso a cursos, enfim. Sim, hoje, pra você ter ideia, já tem alguns anos que eu dei baixa no meu CRM por conta do meu doutorado que eu Sim. estou fazendo nos Estados Unidos. Hoje eu sou pesquisador, professor e mentor. Claro. E talvez eu até abra o CRM de volta, mas hoje eu tenho cursos e atendo e mentoro pessoas do mundo inteiro. Contato? @drjulianopimentel.com.br. Tenho certeza que vocês amaram. Se vocês não se inscreveram nesse canal, do Instituto Ivan Martins, por favor, e nos acompanhem, não é, a nossa programação da Astral TV. Um beijo no coração, querido. Obrigado Muito pelo obrigado. Um prazer ter você aqui. Beijo a todos. Que a luz esteja com cada um de vocês. Namastê. Deixa o sol entrar.